E aí, povo, tranquilo? Vamos lá para mais uma aula? Pegando o livro de geografia de vocês, abrindo lá na página 66 e vamos começar aí os estudos, ok? Nós temos, né, aí a questão do por que as denominações América Latina e América Anglo-Saxônica, né? Eu tenho aqui um mapa do continente americano com a regionalização da América Latina e América Anglo-Saxônica. Observem que no mapa mostra a vocês que a América Anglo-Saxônica é composta pelos Estados Unidos, Canadá e o Alasca. E o Alasca faz parte do território norte-americano. Então, a América Anglo-Saxônica possui dois países. Já a América Latina, né, ela tem uma quantidade maior de países e é do México até o extremo sul da Argentina que compõem a América Latina. Essa questão aí de ser chamado de anglo-saxônica e de América Latina é uma questão de como ela foi colonizada. Essa colonização aqui da América Latina é porque ela foi colonizada grande parte por países de língua neolatina. Já no caso anglo-saxônica, porque houve uma colonização de língua saxônica, no caso de ingleses. Gente, mas olha só, vou deixar bem claro. Isso não quer dizer que essa regionalização ela seja assim rígida. Existe, no caso aqui da América Anglo-Saxônica, né, principalmente aqui no Canadá, na região de Quebec, a população que fala francês. Então, existiu uma influência neolatina. Aqui na América Latina, nós vamos encontrar países que falam inglês, que falam holandês, que falam francês, mas com uma maior predominância do espanhol, e temos aí o português, que é o Brasil, ok? Tranquilo, gente? Ótimo? Isso aí está lá na página, gente, 66 de vocês. Agora, nós vamos começar a contar um pouco sobre a história da América Latina e Saxônica, o seu processo de colonização, tá? Eu tenho aí, né, na América Latina, né, a colonização foi de quê, gente? De exploração, tá? O produto destinava-se à metrópole. Quem era sua metrópole? Portugal, no caso do Brasil. E os demais países, grande parte, a Espanha. Tinha também aí mandar para a Inglaterra, tinha também a parte, no caso, para mandar para a Holanda. Enfim, produziam, era questão aí de ter a questão da monocultura, uma atividade primária, o setor primário, atividade extrativista, né? E enviava toda a matéria-prima para a sua metrópole. Já a América anglo-saxônica, né, ao norte, né, nós tivemos aí, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, uma colônia de povoamento, tá? E ao sul, já foi uma colônia de exploração. Tivemos aí a questão dos produtos destinados à metrópole, que era quem? A Inglaterra. Colonizado, né, por ingleses, apenas uma pequena parte do Canadá, que eu falei para vocês, que foi colonizado pelos franceses, que é a região de Quebec. Ambas as Américas, tanto a saxônica quanto a latina, né, elas apresentam uma semelhança que é bem diferente hoje. A semelhança que eu quero dizer, principalmente falando aqui do sul, com a latina, o sul da saxônica, com a latina, né, que foram colônias de exploração. Porém, vocês percebam que o processo escravocrata na saxônica, ele terminou bem antes do que nos países da América Latina. Foi a questão da Guerra de Secessão, que no percurso mais à frente, nós vamos estudar essa questão aí da Guerra de Secessão, tá, gente? Então, nós temos essa participação aí. Outra coisa que eu quero chamar para vocês. A galera que veio ocupar aqui, né, os ingleses que vieram ocupar essa região aqui da América Saxônica, eles vieram com um propósito, né, de ocupar aquela região e formar uma nova Inglaterra. Com isso, formariam uma nova América. Eles tinham o objetivo realmente de ocupar e fazer crescer, tá? E muitos vieram mesmo fugidos das dificuldades que estavam passando na Europa. Então, o que acontece? Eu estou lá passando uma dificuldade gigantesca e estou querendo vir para cá,
para eu poder, no caso para a Saxônica, conquistar um novo lugar e com isso poder se desenvolver. Não é isso? Bem, os antecedentes desse fator civil do século XVI até 1970, reparem que a América, ela sempre foi um continente de destino de imigrantes. Aí voltamos àquele conceito de emigrante, migrar e imigrante. Migrar é qualquer deslocamento. Emigrar é você sair do seu país de origem e ir para o outro. E imigrar é você estar num país que não pertence ao seu, tá? E se você for analisar o processo histórico, olha só, no nosso caso, né, vieram para cá para explorar, né, e depois fazer trabalho forçado. E mais tarde, aí nós tivemos a participação de outros europeus, como os italianos, depois os asiáticos, que são os japoneses, e só começamos já, sempre recebemos um grande número de imigrantes, até os dias atuais, né? Aí vocês vão ver diferentes tipos migracionais. Os Estados Unidos, por exemplo, também até os dias atuais, recebem um grande número de imigrantes. Até os próprios latinos, né, emigram para os Estados Unidos. Também com o mesmo propósito dos primeiros colonizadores, dos primeiros povoadores da Saxônia, que era o quê? Ocupar, crescer economicamente. Aí o que eu falei para vocês, né? De 1970 aos dias atuais, países da América Latina se tornaram grande área geográfica de saída de imigrantes. Por quê? Diversos os problemas econômicos, né? A mecanização no campo, a questão das indústrias chegando totalmente robotizadas, exigindo uma maior qualificação do trabalhador e o trabalhador não tendo, questão de desemprego, problemas econômicos. As pessoas vão para os Estados Unidos, né, com o propósito de quê? Econômico, com o propósito de conseguir um emprego, conquistar uma vida melhor. Então, a principal causa, né, da saída, da emigração, é a questão da busca de melhores condições de vida, é a questão de fugir da pobreza. Aí eu tenho, as migrações, elas podem ser extra-regionais, né, é aquela que você está saindo da sua região e indo para uma outra que não te pertença, que é a questão aí dos países europeus e de outros continentes. Quais seriam as causas, né? Seria também a questão, muitas das vezes, econômica. Mas nos dias atuais nós temos questões aí também políticas, religiosas, são diversos os fatores. As migrações extra-regionais, gente, por volta de 1970 até os dias atuais, né, nos Estados Unidos, a gente percebe, assim como no Canadá, eles são grandes polos de atração. Por quê, gente? Você tem um maior desenvolvimento regional naquela área. Só que isso traz alguns problemas, como a questão da xenofobia, ou seja, a aversão ao estrangeiro. Você é de uma certa nacionalidade e você passa a odiar quem não é da sua nacionalidade, porque você teme que aquele imigrante vá tomar o seu lugar no mercado de trabalho, né? E aí, qual é a medida que o governo toma? Leis de imigração restritivas adotada pelo aquele país que recebe uma grande quantidade de imigrantes, tá? Aí você tem, né, a gente pode ver que antes de estourar esse boom aí do coronavírus, nós estávamos, tinha uma reportagem, eu cheguei até a mencionar com vocês da 801 e 802 em sala de aula, e acredito que o professor Carlos também pode ter mencionado, que passou uma reportagem, até foi no Fantástico, falando sobre brasileiros que estavam migrando para os Estados Unidos e foram, no caso, pegos justamente na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E o governo norte-americano trouxe eles de volta, fretou um avião e trouxe todos eles de volta para cá, para o Brasil, né? Porque o que acontece? Existe um limite de imigrantes, porque algumas das vezes o imigrante ele acaba pegando o emprego, não é pegando, né? Porque ele se torna uma mão de obra mais barata e aí ele acaba ocupando a posição no mercado de trabalho daquele que é daquela nação, tá? E isso faz com que, principalmente, né, gerem sérios problemas econômicos para aquele país que está recebendo um grande fluxo aí de imigrantes, tá? No caso,
o que acontece com os Estados Unidos e muitas das vezes em outros países. As migrações, elas podem ser intra-regionais, como também pode ser extra-regionais. Quando eu falo de migração intra-regional, né, você está migrando dentro da sua própria região. Lembra quando nós estudamos sobre os brasiguaios, né, que brasileiros migraram para o Paraguai? Não estavam dentro da própria América Latina? Brasil está na América Latina, Paraguai está dentro da América Latina, é um dos exemplos. E as migrações extra-regionais é que a gente acabou de falar agora, da questão de vários latinos migrando aí para os Estados Unidos e para o Canadá, tá? Isso é a questão do deslocamento interno, as migrações são migrações forçadas na América Latina, né? Tem a questão do crescimento do narcotráfico e a violência no campo e nas cidades. Nós temos também o desastre natural. Bem, as principais causas aí das migrações forçadas na América Latina é a questão, por exemplo, quando aqui dá o exemplo da Colômbia, da ação de grupos guerrilheiros, eles mencionam sobre a questão das forças revolucionárias colombianas, que são as Farc, onde, né, várias pessoas, para fugir do domínio das Farc na Colômbia, se viram na necessidade de sair do seu país, tá? Forçosamente. Também no Brasil, né, ou da sua cidade também, eu posso deslocar de uma cidade para outra. No caso, no Brasil e em outros países, os megas projetos industriais. A questão, por exemplo, quando se tem, vamos dizer assim, construção de uma hidrelétrica, você é obrigado a sair. É o que aconteceu quando ocorreu a construção da hidrelétrica de Belo Monte. A população ribeirinha e a população indígena teve que sair, né, dali das suas casas, das suas cidades, da sua vidinha e migrar, ocupar um outro espaço, né? E aí também pode ser por desastres naturais, que é a questão aí que a gente pode falar sobre Brumadinho, né? Quantas pessoas, algumas faleceram, né? E aquelas que sobreviveram, que foi dado nos noticiários direto, elas não tinham mais condições, porque as suas casas ficaram perdidas. Então, essas pessoas também foram obrigadas a fazer a migração. Então, é a famosa migração aí, né? Que aí, no caso, entra a questão dos megas projetos de minerais, tá? Aí eu tenho, dentro dessa questão aí, nós vamos ter as migrações intra-regionais, né? Você vê que tem as políticas migratórias. Quando eu falo, por exemplo, entre os anos de 1950 e 1970, o período em que foi implantado o regime de recessão, o regime militar no Brasil, eles temendo aí a questão da implantação do governo da extinta União Soviética, eles inibiram diversas manifestações, tá? Isso era uma forma de controlar. Além também que eles tinham um autocontrole sobre o número de imigrantes que vinham para cá, porque esses imigrantes podiam ser pessoas infiltradas da extinta União Soviética e então conseguir implantar o sistema socialista de governo. Então eles tinham esse controle e eles viam os imigrantes como uma questão de segurança nacional. Eles tinham que impedir esses imigrantes para que não tivesse uma invasão. Então a questão de imigrantes era uma questão aí de segurança nacional. Essa era a lei de imigração. Só que em 2017, né, houve uma alteração nessa lei de imigrante, que o estrangeiro, ele deixou de ser visto, aliás, como uma questão de temor à segurança nacional, e ele passou a ser visto como uma questão dos direitos humanos. Eu tenho que receber esse imigrante. Por que eu tenho que receber esse imigrante? Pelo fato desse imigrante no seu país estar precisando de alguma coisa. Então, eu tenho que dar asilo a esse imigrante. É o que a gente pode ver, por exemplo, só que o venezuelano, ele acaba sendo um refugiado, né? Lembrando a vocês que refugiado é diferente de imigrante, porque o refugiado, ele vem para o outro país
e ele pensa em ficar naquele país que não é seu por um curto período e depois ele quer voltar para sua casa. Já o imigrante não, ele pensa em chegar aqui e permanecer, né, no país que não é dele e ali crescer economicamente, ter seu emprego, construir sua casa e assim vai. Essa é a diferença, tá? Bem, feito isso, esses exercícios, eu agora quero, né, que vocês façam junto comigo aí as questões, umas 3 questões para a gente exercitar o conhecimento, tá? Então vamos lá fazer a primeira. O Sudeste brasileiro foi durante muitos anos a região brasileira que mais recebeu migrantes. No entanto, nas últimas décadas, esse cenário mudou. Atualmente, a região Centro-Oeste é o principal destino para os fluxos migratórios. Essas regiões recebem imigrantes de várias partes do Brasil, né? Nós estamos falando sobre o complexo regional brasileiro, que é a principal origem de imigrantes que saem. Gente, olha só. Quando, em 1950, começou a questão da mecanização no campo, vocês aprenderam isso lá no 7º ano. O que aconteceu, galera? Hein? O que aconteceu? Automaticamente, né, vários trabalhadores saíram do campo e vieram para os centros urbanos, porque afinal de contas o setor secundário ele estava se desenvolvendo. E ali tinha a proposta, também um fator econômico, né, deles conseguirem emprego. Também houve períodos na história do Brasil que o país passou por longo período de estiagem, ou seja, seca. E aí também eles foram obrigados a sair, a largarem suas casas e partir para as cidades onde tinham melhores condições. E aí, analisando essa questão, para o vídeo, leia a questão com calma e tentem fazer essa questão. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Vamos lá. A região sudeste, por que a é falsa? A região sudeste, em razão do desemprego, tem originado fluxos migratórios de retorno. É a famosa migração de retorno, tá? Porque, como a região sudeste está com a mão de obra muito cara, presta atenção, e os impostos voltaram a ser cobrados, terminaram as isenções, várias indústrias estão saindo da região sudeste. E migrando para onde, gente? Migrando justamente, às vezes, para a sua cidade de retorno, tá? Aí é quando eles voltam de novo, vou dizer, para o Nordeste. No entanto, continua recebendo mais imigrantes que perdendo, tá? Isso é a região Sudeste. A gente ainda recebe um grande número, que apesar dos pesares, ela ainda vai, que a questão da região Sudeste, em razão do desemprego, tem originado fluxo migratório de retorno. No entanto, continua recebendo mais imigrantes que perdendo. Apesar que ainda tem um grande contingente populacional. A gente percebe aí, né? A questão de vários haitianos, venezuelanos, colombianos chegando aqui. Se você for a São Paulo, é o que mais você vê. Falso, a letra B. Atualmente é a região que recebe a maior quantidade de imigrantes no Brasil. Qual é a região que recebe a maior? A Centro-Oeste, gente, né? Que recebe o maior número de imigrantes. Você tem também aí, né, a letra C, que é a questão norte. Nas últimas décadas, tem recebido grandes correntes migratórias internas, sendo uma região de atração de consequência da expansão da fronteira agrícola e maiores investimentos em infraestrutura que tem recebido nos últimos anos. A região sul do Brasil apresenta um equilíbrio no volume de entrada e saída de imigrantes, tá? E por último, a região nordeste ainda continua sendo a principal origem de imigrantes, ou seja, de saída aí, né, gente? Porque o Nordeste tem ainda sérios problemas com questão natural, com alguns percalços econômicos, então ele ainda continua saindo um grande número de pessoas. 2. O desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, somados à facilidade de obtenção de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida, nem sempre alcançadas fora do país de origem. Ao contrário do que se verifica, né, com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes. Eu acabei de falar para vocês até de uma reportagem, né, que saiu no Fantástico. Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes, conforme mencionado no trecho acima, qual é a alternativa? Para o vídeo, leia e tente fazer. Vamos lá, a resposta é
B, não é isso, gente? A construção e ampliação do Muro do México. Quem assistiu essa reportagem que eu falei, né, antes de estourar o boom do coronavírus, mostrou no Fantástico a questão aí que o México hoje, ele constrói um muro para impedir que latinos migrem para os Estados Unidos. Tanto é que durante a campanha do atual presidente norte-americano, ele levantou essa hipótese da construção, de concluir o muro aí que divide o México e os Estados Unidos, tá? No mundo, existem vários exemplos de política de restrição a imigrantes, com destaque para o Muro do México, também conhecido como Muro da Vergonha, tá, gente? Erguido pelos Estados Unidos na fronteira entre os dois países, com o intuito de restringir a entrada de mexicanos e latinos, tá? 3. Um dos principais traços da dinâmica demográfica mundial é a migração internacional, que recria conflitos espaciais de diferentes ordens. Esse tipo de migração é explicado para o vídeo, leia, pense, volta lá na aula, pesquisem o livro. E qual foi a alternativa? Letra E, né, gente? No caso, pelo aumento global do desemprego, que gera miséria nas nações de baixo índice de desenvolvimento humano. Os principais fatores aí são os socioeconômicos, dentre os quais inclui a questão do emprego e dos baixos salários, que muitas pessoas dos países subdesenvolvidos deslocam-se em direção aos países centrais em busca de melhores salários e renda, mesmo que exercendo empregos de menor status ou com condições trabalhistas menos vantajosas. É o que eu acabei de exemplificar de latinos que migram para os Estados Unidos. Gente, revejam essa aula quantas vezes for necessário, façam os exercícios que está lá no blog com 5 questões e estudem, não parem de buscar conhecimento, tá? Estou esperando por vocês logo, logo, para a gente poder se encontrar. Até breve. Se Deus quiser, presença física, tá? Tchau, gente. Beijo.